Dizem que a liberdade começa quando a coragem supera o medo, mas ninguém conta o quanto essa escolha pode parecer egoísta no começo. Beatriz tinha 60 anos, uma família estruturada, uma casa confortável em São Paulo, um currículo que arrancava elogios em qualquer roda de conversa. Ainda assim, numa manhã nublada de terça-feira, ela fez as malas, deixou um bilhete curto na mesa da cozinha e desapareceu. Não é sobre vocês, é sobre mim. Essa foi a única pista que deixou. E enquanto os filhos buscavam respostas e o marido afundava em silêncio, ela atravessava o país em direção a um vilarejo perdido no sertão baiano. À primeira vista, parecia uma crise. Mas, por trás da fuga, havia algo ainda mais profundo. Beatriz não suportava mais ser quem esperavam que ela fosse. A vida inteira pode estar em ordem. E ainda assim, por dentro, algo pode estar gritando por socorro. Por que alguém largaria tudo no momento em que, teoricamente, tem tudo? E como pode a dor crescer justamente quando o mundo espera que você descanse? A verdade é que existem prisões invisíveis, feitas de expectativas, de obrigações disfarçadas de amor, de papéis que a gente cumpre por tanto tempo que esquece quem era antes deles. Beatriz não partiu por falta de amor. Partiu porque se afogava dentro dele. Ela não queria mais ouvir sua própria voz apenas quando todos já estavam dormindo. E às vezes, a única forma de reencontrar a si mesma é se perder de todos os outros. No fundo, a ausência dela falava o que sua presença calava há anos. O silêncio que Beatriz deixou foi mais alto do que qualquer grito. Naquela casa onde sempre havia o barulho dos talheres sendo arrumados, do rádio ligado na cozinha e dos telefonemas preocupados dos filhos, tudo ficou mudo. Nem a máquina de lavar parecia querer funcionar. O marido, Augusto, passou 2 dias acreditando que ela voltaria no fim do dia, como quem foi ao mercado e esqueceu o celular. Mas ao encontrar a conta bancária vazia, o guarda-roupa sem metade das roupas e a aliança em cima do criado mudo, ele entendeu. Beatriz não estava perdida. Tinha ido embora, por vontade própria. Os filhos ligaram, mandaram mensagens, bateram na porta do prédio da irmã dela. Ninguém sabia de nada. Alguns pensaram em acidente, outros em alguma doença mental súbita. A verdade era mais simples, e por isso mesmo mais difícil de aceitar. Beatriz tinha feito uma escolha. E escolhas como essa, quando não vêm com uma explicação clara, ferem mais do que as palavras. A ausência dela foi interpretada como abandono, mas para Beatriz era salvação. Fugir foi o único jeito que encontrou de sobreviver sem se despedaçar. A estrada até o sertão foi longa e sem pressa. Beatriz não corria de nada, corria para dentro. Parou em lugares pequenos, dormiu em pensões antigas, comeu sozinha em botecos com cheiro de fritura e saudade. Não chorava, mas também não sorria. Estava vazia. O tipo de vazio que não vem da perda, mas de uma presença constante de tudo o que se esperava dela. Ela não queria mais carregar os nomes que lhe deram. Mãe, esposa, psicóloga, conselheira, apoio. Ela queria pela primeira vez ser só Beatriz. E, ironicamente, nem sabia direito quem era isso. Quando chegou ao vilarejo de Santo Amaro das Veredas, não escolheu o lugar por nenhum motivo especial. Era quente, afastado, com ruas de terra batida e gente que não fazia perguntas demais. Alugou um pequeno quarto nos fundos da casa de Dona Hilda, uma senhora que vendia frutas na feira e que, com o tempo, virou seu primeiro contato com um mundo novo. Ali, ninguém a chamava de doutora. Nem lhe perguntava sobre seus filhos ou sobre sua experiência profissional. Era só uma forasteira quieta, com olhos tristes e mãos que tremiam de leve quando seguravam um copo. Durante semanas, Beatriz quase não falava. Caminhava pelas trilhas secas no fim da tarde, sentava no banco da pracinha de barro e olhava o céu cor de fogo se apagar em silêncio. Foi ali que começou a escrever. Comprou um caderno simples, desses de capa mole, e começou a rabiscar frases soltas, coisas que doíam, coisas que ela nunca teve coragem de dizer em voz alta. Mas, aos poucos, percebeu que aquilo não era para ela. Escrevia como se estivesse falando com alguém que ela nem conhecia, mas que também doía. Foi então que nasceu a primeira carta. Não assinou. Apenas escreveu para alguém que tinha perdido a mãe, mesmo sem saber quem era. Dobrou, colocou num envelope, e no dia seguinte deixou na porta da igrejinha durante a missa. A carta dizia coisas que ninguém costumava dizer. Que a dor não passa, que a saudade não é fraqueza, que tudo bem se a pessoa ainda chorasse à noite escondido, e que não há vergonha nenhuma em sentir que o mundo perdeu o sentido, porque às vezes ele perde mesmo. Na semana seguinte, ouviu na feira que alguém tinha achado uma carta na igreja, que chorou ao ler, que parecia que quem escreveu conhecia aquela dor. Beatriz ficou em silêncio, mas naquela noite escreveu outra, e depois outra, e mais outra, sempre cartas diferentes, como se soubesse exatamente o que o outro precisava ouvir,
mesmo sem saber quem era. Era como se, ao escrever para os outros, ela começasse a colocar em palavras a dor que até então só existia dentro dela, sem nome, sem rosto, sem saída. Ela virou um mistério no vilarejo. Quem será que escreve essas cartas? As pessoas passaram a esperá-las. Algumas iam até a igreja não mais pela missa, mas pela esperança de encontrar um envelope esquecido em algum banco. Não sabiam quem deixava, mas sabiam que vinha de alguém que entendia. E no fundo, talvez ninguém precise saber o nome de quem entende. Só que existe alguém ali, mesmo no escuro. Beatriz não buscava reconhecimento, muito menos perdão. Ela escrevia porque doía, porque não sabia o que fazer com o que sentia, porque as palavras, na ausência de tudo, eram o que restava. E no meio desse silêncio carregado, que muitos confundem com solidão, algo novo começava a nascer. Não exatamente alegria, nem aceitação, mas uma leveza diferente. Como quem aprende a andar com as cicatrizes sem precisar escondê-las o tempo todo. Ela ainda não estava curada, mas pela primeira vez em muito tempo, não se sentia anestesiada. O vazio começava a ganhar forma, e essa forma vinha carregada de humanidade. Não havia regras para as cartas de Beatriz. Umas eram longas, outras curtas. Algumas tinham rabiscos nas bordas, como se o tempo tivesse escorrido pela caneta. Às vezes começava com "sei que está doendo", ou "perder alguém é como perder a pele". Outras apenas com "oi". Mas de alguma forma, elas sempre chegavam onde precisavam. Eram deixadas em bancos de praça, debaixo de portas, entre as folhas dos bancos da igreja, sempre sem nome, sempre à mão. E nunca deixavam de ser lidas. Aos poucos, Santo Amaro das Veredas passou a falar sobre as cartas como se fossem milagres. E talvez fossem, só que do tipo que não brilha nem levanta paralítico. Apenas permite que as pessoas durmam um pouco melhor depois de muito tempo. Gente que perdeu filho, mãe, marido, irmão. Gente que nunca teve coragem de falar sobre isso com ninguém. Todos começaram a se abrir, às vezes só para si mesmos. Mas já era um começo. A cidadezinha, acostumada a esconder dor debaixo de tapete e sorriso, começava a aprender que há espaço para o luto até nos dias de sol. Uma moça chamada Lúcia, por exemplo, encontrou uma carta dentro da cesta da feira. Ela havia perdido o pai fazia 6 meses. Mas continuava indo ao cemitério todos os domingos, levando pães que ele gostava, como se fosse almoçar com ele. A carta dizia: "Não é estranho conversar com quem já foi. Estranho é fingir que quem foi nunca existiu." Lúcia leu aquilo 3 vezes no mesmo dia. No 4º dia, chorou pela primeira vez desde o enterro, pela primeira vez sem culpa, como se a permissão estivesse ali, no papel. Outro caso foi de um menino de 12 anos, Ícaro, que perdera o avô num acidente com um cavalo. Desde então, tinha parado de falar. A mãe tentou psicólogo, remédios, rezas. Nada funcionava. Até que ele encontrou um envelope colado no portão de casa. Dizia: "Você não precisa ser forte o tempo todo. Às vezes, só respirar já é coragem suficiente." Foi pouco, mas no dia seguinte ele murmurou que estava com fome. A mãe quase desabou. Depois vieram palavras soltas, desenhos, perguntas. A fala voltou aos poucos, como um riacho que recomeça a correr depois da seca. Ninguém sabia quem escrevia, mas todos sentiam que quem fazia aquilo tinha vivido uma dor parecida. Não era um consolo vazio, nem frases prontas. As cartas não prometiam que tudo ia melhorar, nem diziam para seguir em frente. Elas apenas diziam que era normal doer, que não havia um jeito certo de sofrer, que ficar triste não era sinal de fraqueza, mas de amor que ainda procurava onde morar depois da perda. Beatriz continuava calada para o mundo, mas por dentro algo nela se rearrumava. O simples ato de escrever, noite após noite, com o som das cigarras ao fundo e a janela aberta para o céu escuro, era como uma faxina que não terminava nunca, mas aliviava o ar. Ela ainda sentia falta de tudo. Dos filhos, da casa com cheiro de café e canela, do toque do marido nas costas antes de dormir, mas não sentia mais aquela pressão no peito que a fazia acordar sem saber quem era. Em um sábado qualquer, Dona Hilda apareceu com um pedido estranho. Disse que a neta da vizinha, uma garota chamada Marília, tinha perdido a mãe e queria saber se podia escrever uma carta de despedida, mas não conseguia encontrar palavras. Beatriz hesitou, pensou em dizer não, mas pegou papel e caneta, sentou à mesa e escreveu com a menina. Não foi uma carta bonita nem organizada. Tinha erros, rabiscos, frases cortadas. Mas Marília, ao terminar, sorriu fraco e disse: "Agora parece que ela me ouviu." Naquela noite, Beatriz chorou como há muito tempo não fazia. Não era um choro desesperado. Era algo mais quieto, um desabafo sem testemunhas. E ali ela percebeu. Não eram as cartas que curavam as pessoas. Era a coragem de dizer o que ninguém mais dizia. Era o espaço de sentir sem vergonha. Era o acolhimento sem rosto, sem cobrança, sem resposta certa. Algo que ela mesma nunca teve. E agora oferecia aos outros como se, no fundo, estivesse também oferecendo a Beatriz de antes. Aquela que ficou em São Paulo sem saber como pedir ajuda. Não havia plano. Não havia prazo, mas havia propósito. E isso já era mais do que ela teve por muitos anos. Escrever deixou de ser um refúgio
e virou missão. Não para salvar os outros, mas para lembrar que ninguém precisa passar pela dor sem uma mão, mesmo que invisível, segurando a sua por um instante. O sertão era seco, duro, rachado. À primeira vista não parecia acolher ninguém. O chão queimava os pés e o vento levantava poeira até dentro das casas. Mas Beatriz começou a perceber que aquele lugar dizia mais sobre ela do que qualquer outro onde já viveu. Era como se tudo ao redor existisse para lembrá-la do que havia dentro. As árvores retorcidas, que resistiam mesmo com pouca água, pareciam carregar o mesmo cansaço que ela. As noites longas e quentes, em que o sono vinha só depois de muitas voltas na cama, traziam o mesmo incômodo que ela sentia no peito. Não era só exílio, era um espelho. Ali, ninguém lhe cobrava pressa, nem cura. As pessoas do vilarejo andavam devagar, cumprimentavam com calma, cuidavam de suas dores com discrição. Sofrer ali não era vergonha. Era parte da paisagem. Isso permitiu que ela, pouco a pouco, parasse de fingir que estava bem. Não precisava se justificar, nem sorrir por educação. Era como se o sertão dissesse: você pode desmoronar sem se esconder. E ela desmoronava às vezes, no meio do mato, sentada numa pedra, olhando para o céu avermelhado do fim da tarde, ou dentro do quarto apertado, deitada na rede, ouvindo os estalos do telhado. A ausência dos filhos batia forte em certos momentos, como quando via um grupo de jovens voltando da escola. E o nome de Augusto aparecia na mente de forma inesperada, quando sentia cheiro de pão assando ou ouvia uma música antiga num rádio qualquer. A dor não sumiu, mas começou a mudar de forma. Antes era um buraco, agora era uma estrada. Ainda doía, mas levava a algum lugar. Ela começou a participar mais do dia a dia do vilarejo. Ajudava a Dona Hilda na feira. Aprendeu a fazer compotas, plantou ervas num vaso velho. O corpo dela, antes parado num escritório frio, redescobria os próprios movimentos. Tinha bolhas nas mãos, mas também tinha cor nas bochechas. A cidade pequena ensinava sobre o tempo de um jeito que Beatriz nunca tinha vivido. Ali, o tempo não corria. Ele caminhava. E quando o tempo caminha, a alma tem mais chance de acompanhar. A liberdade começou a aparecer em gestos pequenos, como dizer não quando não queria conversar, ou sim quando era convidada para um café, como rir sem pensar se devia, como dormir a tarde inteira sem culpa. Ela percebeu que nunca teve liberdade de verdade. Teve escolhas, sim, mas sempre dentro de molduras que não foram feitas por ela. Agora, mesmo sem dinheiro, sem status, sem futuro claro, estava livre, porque podia ser. As cartas continuavam, mas, diferente de antes, não vinham mais de uma dor sufocada. Agora, vinham de um lugar mais calmo, ainda tristes, mas menos pesadas. Beatriz entendia que escrever era parte do que ela era, não uma fuga. Era a ponte entre o que sentia e o mundo. E ao escrever para os outros, entendia partes de si mesma que nem a terapia, nem os livros tinham conseguido tocar. Certa tarde, ao caminhar por uma trilha de pedras, ela viu uma árvore florida no meio do nada. Estava sozinha, cercada de terra seca. Mesmo assim, ali estava ela, viva, bonita, aberta. Aquilo ficou na cabeça de Beatriz o dia inteiro. À noite, sentada com uma vela acesa sobre a mesa, escreveu: tem dor que não passa, mas tem dor que ensina a florescer em terreno seco. Dobrou o papel, guardou, mas não deixou em nenhum lugar. Era para ela mesma. Era a primeira carta que escrevia e não entregava. Como se dissesse: você também merece ser cuidada. As perguntas dentro dela ainda existiam. Haveria perdão? Haveria retorno? Teria ela se tornado invisível para os que ficaram? Mas, diferente de antes, essas perguntas não comandavam mais seus passos. Elas apenas existiam e podiam esperar. A urgência que a sufocava foi trocada por uma paciência dolorosa, mas necessária. Uma espera sem prazo, mas cheia de sentido. O sertão, de alguma forma, moldava sua alma como o vento molda a areia, lentamente, sem pedir licença. E quanto mais ela aceitava o deserto, mais descobria caminhos por dentro dele. Porque ali, no calor abafado e nos silêncios longos, ela estava pela primeira vez se escutando de verdade. E ouvir a si mesma, depois de tanto tempo calada, era talvez o maior ato de liberdade que já cometeu. Beatriz sabia reconhecer a dor nos outros como quem reconhece um velho conhecido. Bastava ver o olhar perdido, o corpo um pouco curvado, os gestos distraídos. Sabia exatamente que palavras dizer, que silêncio deixar, que espaço oferecer. Suas cartas, mesmo sem rosto, pareciam abraçar quem precisava. E talvez fosse por isso que ela se tornara tão necessária naquele vilarejo. Mas o que ninguém sabia, e o que ela mal admitia para si mesma, era que não conseguia fazer o mesmo por ela. A dor que a trouxe até ali ainda estava viva, apenas mais quieta. Ela se ocupava dos outros como quem tenta ocupar a própria mente. Cuidava das feridas alheias com uma precisão quase cirúrgica, mas evitava olhar de frente à própria. Sabia que se abrisse esse baú, tudo viria junto. As palavras que nunca disse para o marido, as perguntas que nunca teve coragem de fazer aos filhos, a culpa por ter se sentido sozinha mesmo cercada de amor. Era mais fácil escrever para uma desconhecida
do que responder a si mesma. Por que eu fiquei tanto tempo calada? Num final de tarde abafado, enquanto caminhava de volta da feira, Beatriz foi surpreendida por uma senhora que a aguardava sentada no batente de casa. O nome dela era Zefa, uma parteira antiga da região, daquelas que todos respeitavam. Ela a chamou pelo nome. Algo raro ali. Você tem mãos que curam, mas carrega um peito doente. Beatriz não soube o que responder. Apenas sorriu de lado, sem conseguir negar. Zefa levantou devagar e disse, olhando nos olhos dela: "Uma hora você vai ter que escrever para si mesma." Naquela noite, Beatriz sentou-se à mesa como sempre. A vela acesa, o caderno aberto, a caneta esperando. Mas as palavras não vieram. Pela primeira vez, ela não conseguiu escrever. Tentou começar, rabiscou frases, rasgou folhas. Era como se tudo travasse no meio do caminho. Doía demais. Encostar nessa dor era como cutucar uma ferida que nunca cicatrizou. Mas no fundo, ela sabia. Não dava para seguir vivendo da dor dos outros sem, em algum momento, encarar a própria. Por dias, ela deixou de escrever. As cartas pararam de aparecer na igreja, nos bancos, nas portas. Algumas pessoas comentaram, outras se calaram. Mas a ausência foi sentida, e foi justamente no silêncio do vilarejo que Beatriz entendeu o que vinha evitando o tempo todo. Ela não precisava só curar os outros, precisava se permitir ser cuidada também, pela vida, pelas lembranças, por tudo que veio antes e ainda a acompanhava, mesmo que distante. Numa madrugada quente, sem sono, Beatriz sentou-se na beira da cama com o coração apertado. Pensou nos filhos, nos aniversários que perdeu, nas conversas que deixou de ter, nos abraços que ficaram pela metade. Pensou em Augusto, nas manhãs em que ele a olhava sem saber que ela já estava do outro lado do mundo por dentro. Pensou em si mesma, mais jovem, com sonhos que foram engolidos por obrigações, com vontades que foi deixando para depois, até não lembrar mais quais eram. Aquilo tudo era o seu luto, não por uma morte literal, mas por todas as versões de si que ela abandonou ao longo do caminho. Pegou o caderno novamente, respirou fundo e com mãos trêmulas escreveu: "Beatriz, você sempre esteve aí, mesmo quando tentou se esconder atrás dos papéis, dos títulos, dos cuidados com os outros. Você chorou quieta por muitos anos, achando que isso era força. Você se calou para não ferir ninguém, mas foi se ferindo aos poucos. Agora você pode falar, pode sentir, pode ser quem for. Você tem o direito de existir inteira, mesmo que incompleta, mesmo que doa, porque isso também é amor." Ao terminar, não dobrou a folha. Não a rasgou. Deixou aberta sobre a mesa como quem abre uma janela depois de muito tempo. A carta não era para ser entregue, mas era finalmente para si mesma. Na manhã seguinte saiu mais leve. Não porque estava tudo resolvido, mas porque pela primeira vez teve coragem de olhar nos olhos da própria dor sem fugir. E isso, mais do que qualquer fuga, era o que a aproximava de uma liberdade de verdade. Não a liberdade de ir embora, mas a de ficar consigo mesma sem medo. Se essa história te tocou de algum jeito, talvez seja porque, assim como Beatriz, você também esteja buscando algum tipo de liberdade. Então se inscreve no canal. Tem muitas outras histórias que, como essa, não curam tudo, mas ajudam a gente a respirar mais fundo.